Os campeonatos estaduais em 2026 eles vão ter 11 datas, mas o que isso na prática vai significar para o nosso futebol, para o futebol brasileiro. Vamos conversar agora sobre isso, o que muda na prática, eu vou te responder agora, também sobre a Série E, hein? Série E está sendo debatida e eu vou trazer as novidades para vocês em relação ao nosso futebol. Então, pega uma pipoca, pega um refri e bora pro vídeo. O novo presidente da CBF, o Sami, ele já chegou falando em redução nos campeonatos estaduais. Hoje, os estaduais eles ocupam 16 datas. Na prática, nem todos utilizam essas 16 datas, né? Mas para 2026, eles vão poder ocupar até, no máximo, 11 datas. Vai desafogar muito o calendário nacional, mas vamos conversar sobre isso e o que impacta. Principalmente para os clubes menores, muitos deles só têm os estaduais para jogar em todo ano e o que isso vai significar para cada um deles. Inicialmente eu vou dar minha opinião sobre essa redução de datas. Eu acho positiva. O calendário hoje do futebol brasileiro, ele está muito inchado. A gente vê clubes jogando uma imensidão de partidas, praticamente não tem folga, né? É quarta, domingo. O Botafogo agora, recentemente, teve um jogo adiado contra o Ceará porque não conseguiu cumprir sequer o intervalo mínimo entre as partidas, e isso acaba por impactar até a qualidade do futebol. Muitos clubes têm que poupar atletas em jogos até importantes, em jogos do Brasileirão, para poder garantir que eles estejam aptos para outras partidas, para que não acabem caindo num desgaste físico muito maior e ficando de fora por uma contusão séria. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês. Eu acho super válido, desde que tenha um trabalho em paralelo para conseguir fazer com que os clubes menores eles tenham um calendário maior, que possam jogar mais partidas. Porque, por exemplo, se pegar o Cearense, que é um dos menores campeonatos, a gente tem clubes que vai jogar 5 partidas, vai acabar a primeira fase, são 5 rodadas hoje, né? E vai ficar sem calendário para o resto do ano. Então isso é bem complicado. Não porque lá tem um quadrangular de rebaixamento, mas possa fazer que um time jogue só 7 jogos, 8 jogos no máximo. É muito pouco para um time profissional jogar apenas 8 partidas. Então, os estaduais que tem times na Série A, na Série B, nas competições continentais, super válido, mais uma vez, eu acho perfeito diminuir essas datas para desafogar. Mas a gente tem outros estaduais que só tem praticamente o estadual no ano todo os times para jogar. Se a gente pegar, por exemplo, os campeonatos de Rondônia, de Roraima, até o próprio estado da federação, do presidente da CBF, né, do Sami. A gente vê um time jogando na Série D, 2 times jogando Copa do Brasil e Copa Verde, que é o que tinha em 2025, e os outros clubes só jogam o campeonato estadual. Então, esse campeonato ele não pode ter só 11 datas. É ideal que tenha uma quantidade maior de jogos, mas claro que o campeonato fique competitivo, fique atrativo para que os jogos passem a valer alguma coisa. Basicamente o que mudou na prática? Os principais estaduais do Brasil, ele já tem hoje um calendário que consegue, se não se adaptar a essas datas, se não se adaptar a essas datas, se não, hoje já se adaptam como o Cearense que eu citei, ou até mesmo consegue se adaptar sem tantos problemas, como o Mineiro e o Gaúcho, que a gente tem uma primeira fase com 8 rodadas e um mata-mata. Então, a gente consegue se adaptar a 11 datas sem problemas, apenas tirando um dos jogos das semifinais, ou seja, em jogo único, apenas em ida, e consegue resolver esse problema. Mas o Paulista que vai sentir, né? O Paulista hoje tem 16 datas, uma primeira fase com 12 e depois o mata-mata com mais 4, e para se adaptar a 11 vai ter que mudar totalmente o seu cronograma, a sua tabela, digamos assim, o seu regulamento. Pode ser que se torne aí 2 grupos de 8, como é a Copa do Nordeste, né? Um grupo contra o outro e a gente tem um mata-mata em jogo único. Pode ser que diminua o número de equipes, grupos de 4, 3 grupos de 4, 12 times, e faça como Mineiro ou Gaúcho. Ou possa ser que faça como a Champions League, um cruzamento sorteado, os confrontos, e tenha 8 rodadas na primeira fase, e aí a gente define o mata-mata. Então, isso aí, que fique claro, são as próprias federações estaduais que definem seus regulamentos, claro, trabalhando dentro do número de datas da CBF. O Ronaldo, ele até chegou a certo ponto a falar em ser candidato para a CBF, tinha como projeto dele ser presidente da CBF, e uma das ideias dele era justamente isso, ter um estadual formato de Copa do Mundo. Ele falou em 7 datas apenas, um grupo ali de 4 com jogos só de ida, 3 datas, e depois quartas de finais, semifinais e final. Final sendo em 2 jogos ou até mesmo em 1, ou seja, a gente tinha ali 6 ou 7 datas para definir os estaduais, e claro, a gente tinha mais uma vez que frisar aqui, os times menores, eles precisam ter um calendário para isso, uma Série E, que
que já foi debatida, inclusive, pelo presidente da CBF, e eu vou falar já já sobre ela. Então, na prática, como eu disse, só o paulista vai sentir. O baiano, ele tem também 13 datas, o pernambucano está diminuindo a quantidade de clubes. Esse ano a gente teve 10 clubes na primeira divisão, para o próximo ano vai ter 8, vai diminuir. Então, o principal problema no Brasil hoje é só o Paulistão, já que o Carioca, a Federação do Rio de Janeiro, já tinha falado até antes do presidente novo, aí, o Sami, assumir, que iria reformular o campeonato estadual e usar menos datas. Então, hoje, basicamente, o problema é só o paulista. Tem o goiano, o catarinense, o paranaense, que tem ali na faixa de 13, 14 datas, mas não tem times na Série A, Série B começou um pouco depois. E existe uma grande possibilidade de subir ou um goiano, ou um catarinense, ou um paranaense, ou até mesmo um de cada estado. E a gente vai ter também que se adaptar a essa tabela estadual. Já que a gente tem também as datas da pré-libertadores no início, né? Que podem ser usadas em estaduais que não tem time jogando essas competições. Outro problema sério é a Copa do Nordeste. A gente tem cearense, pernambucano, baiano, que tem times na Série A. Tem um atropelo de datas em começo de ano. A gente teve esse ano agora o Bahia jogando a pré-Libertadores. E a gente está tendo agora, em junho, o Bahia terminando a fase de grupos da Copa do Nordeste. Então é uma situação bem complicada que o Bahia acabou passando por conta da pré-Libertadores. Então, Copa Verde, mesmo caso também, a gente precisa ver o que vai ser resolvido da Copa Verde. O presidente também ainda não falou sobre o assunto. Copa do Nordeste também, ele não garantiu, ele não falou sobre a competição, mas é sucesso, né? Sucesso de público, sucesso em termos de atração e deve se manter sim a Lampions para a próxima temporada. Se você quer um Alexa, já pensou na sua casa, hein? Já pensou um Alexa, você dando comando e ela fazendo reproduzir o que você quer. Alexa, liga a luz. Alexa, eu quero ouvir música tal. Alexa, eu quero ver aqui no YouTube o jogo do meu time contra o adversário. Não perca essa oportunidade. Eu tô deixando essa Alexa que tá passando agora na sua tela. O link para você comprar ela, nosso link de afiliado. Produto muito bom, tanto no comentário fixado como também na descrição desse vídeo. Então, já corre lá e clique e adquire esse lindo produto. E detalhe, hein? Parcela em 12 vezes, hein? 12 vezes sem juros a Alexa. Então, já corre, não deixa passar essa oportunidade. E agora bora falar da Série E. Série E, que é um ponto muito debatido por muita gente, por muitos clubes. Os clubes menores, ele tem, como eu já disse, uma limitação em termos de calendário. Se não jogar uma competição nacional, que é a Série D, acaba tendo um número diminuto de jogos no ano. E o jogador profissional, ele acaba pecando demais em relação aí a ter jogo para jogar, a ter o seu emprego garantido durante todo o ano. Eles precisam jogar uma Série B estadual até para conseguir complementar a renda ou até buscar outros trabalhos. Então, o presidente do Asa de Arapiraca esteve em contato com o presidente da CBF e ele já garantiu que vai estudar o tema. Em outras oportunidades, ele já tinha falado sobre Série E, que era um projeto que ele queria passar para frente. Claro, vai estudar ainda a fórmula, vai estudar também a viabilidade financeira, mas ele já acenou positivamente, quem sabe aí a gente pode ter uma Série E. O presidente do Asa, ele falou em uma Série D com 20 times, mais ou menos como é a Série C hoje. E aí teria a Série D com os 64, a gente ganharia 20 vagas nacionais. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma Série D, não com 20, talvez não com 64 que é hoje. Com uma quantidade menor, talvez 48, talvez 3, 4 chaves de 20 clubes, talvez 60 por ali, não sei, 40, mas uma quantidade maior, até para conseguir abrir mais esse leque de clubes em competições nacionais na segunda metade do ano. Então, eu penso que talvez 40 clubes numa Série D, com 2 grupos de 20 regionalizados ali para baratear, e subindo 4, caindo 8, e da Série E a gente podia subir 8 também, ou subir 6, não sei, ia conseguir movimentar bastante o futebol. A gente ganharia ali 40 novas vagas em competições nacionais, e aí teria basicamente uma vaga a mais por federação e mais algumas vagas extras para as federações melhores colocadas, ou até mesmo as que tem menos times, né? A gente tem federações com 2 times, até com um só na Série D, então no mínimo essas federações ganhariam mais uma vaga. Eu penso que a gente pode ter uma Série E não só com 64 times, pode ter uma Série F, não sei, talvez as próprias federações estaduais tomando de conta, fazendo todos os times que têm vagas na Série A do Campeonato Estadual jogar uma competição nacional, uma Série F talvez, dentro do próprio estado, talvez juntar 2 estados ali para fazer um grupo e depois um mata-mata, mas seria
bem viável para os atletas terem emprego durante todo o ano e também para os clubes eles sobreviverem durante a grande metade do ano, a grande maioria do ano, digamos assim, né? Que hoje não acontece. Então, é basicamente isso. É esperar e desejar boa sorte para o Samir, que está assumindo a CBF. O Edinaldo deixou aí a confederação nas mãos dele e recebeu uma bomba. A gente tem muito problema em relação à CBF, críticas sobre padronização de gramado, críticas sobre o fair play financeiro, temas que o presidente Samir também garantiu que ia tratar. Então, é desejar boa sorte e acompanhar o seu trabalho. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Hoje foi mais um bate-papo, né? Sem roteiro mesmo, bate-papo mesmo, pra gente falar sobre o assunto. Então, tô deixando mais um vídeo aí no card que tá passando. Clique e segue com a gente. Um abraço.